Paz do Senhor, povo de Deus. Você sabia que você é uma flor plantada para o Senhor? Sim. A Bíblia nos diz lá no Salmo de número 92, a partir do verso de número 12, diz assim: Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Pois é, você é uma flor, é como o cedro do Líbano, é como os lírios do campo, plantado para o Senhor, para a glória de Deus. E a Bíblia vem dizer que mesmo na velhice, ainda permanecerão vistosos e verdejantes, porque é assim que o nosso Deus, Ele faz. Ele revigora as nossas forças, dia após dia. Por isso eu quero deixar para você. Você que é sensível, você que muitas das vezes se pergunta por que se preocupa com tudo, por que de tanta sensibilidade, por que sempre se põe no lugar do outro, por que você sente como se fosse em você. É porque você é flor, plantada para a glória de Deus. E Deus, Ele tem todo um cuidado especial. Por isso que Ele é o jardineiro dos jardineiros, porque Ele vem cuidar de mim e de você. Na noite de hoje eu quero te convidar a adorar, quero te convidar a nós declararmos que o Senhor, Ele é bom, e a sua bondade, a sua fidelidade dura para todo sempre, porque o nosso Deus, Ele é maravilhoso. Por isso eu quero agradecer, eu quero louvar ao Senhor. Eu quero te convidar para na noite de hoje declararmos que o Senhor é o Deus da nossa vida, da nossa casa, do nosso coração, de tudo que temos. Feche os seus olhos e vamos louvar ao Senhor. Ao que estar assentado no trono e ao Cordeiro, a Jesus seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra ao que estar assentado no trono, seja toda a glória, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra tributada ao Senhor, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, ao que estar assentado no
seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio da minha vida, da tua também, pelos séculos dos séculos, porque poderoso é Ele, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Soberano Deus, Rei da glória e eterno Pai, nós ansiamos pela tua presença nesta noite, nesta tarde, nesta manhã. Ansiamos, meu Deus, pelo teu toque, pela tua palavra, pelo teu poder, pela tua graça a nos envolver, a nos cobrir, a nos livrar. Queremos, meu Deus, declarar que somente o Senhor é o nosso Deus, é o nosso escudo, és a nossa fortaleza, é a nossa torre alta, és nosso refúgio. E a nossa alma, Deus, ela anseia por ti. Nós sabemos que o Senhor está sentado no teu sublime trono. Vem sobre nós com a tua graça, com o teu poder. Meu Deus, muito obrigada, Senhor, pelo dia. Obrigada, meu Deus, pelas tuas doces consolações. Obrigada, meu Deus, pelo teu perdão, pela tua majestade sobre nós. Obrigada por nos cobrir com o teu manto. Obrigada por usar o teu poder sobre a nossa vida. Obrigada, meu Deus, por fazer de nós, meu Pai, aleluia, aleluia, seres, meu Pai, para que o Senhor possa ser glorificado. Muito obrigada. Que Deus possa te abençoar grandemente, que você receba da parte de Deus uma palavra, porque somente Ele faz, somente Ele é o grande, o poderoso. E é que eu quero compartilhar com você na noite de hoje uma palavra que está lá no livro de Marcos, capítulo de número 1, que diz assim: glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todos sempre. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele todo louvor e toda a primazia, porque só Ele é digno de receber toda a majestade, só Ele é digno de receber toda a reverência, só Ele é digno de que nós venhamos a nos prostrar e nos humilhar diante da sua face, porque a face dele é bela, é linda, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, e a Ele a honra, a glória e todo louvor. Marcos, capítulo de número 1, que diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, a Bíblia diz: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A Bíblia diz assim: enviarei à tua frente o meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor. Faça veredas retas para Ele. Glória a Jesus. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judeia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados. Eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E este era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e de desatar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. A Bíblia nos relata no livro de Marcos, segundo escreveu aqui, a Bíblia nos diz que no princípio do Evangelho de Cristo, Deus ele preparou o caminho. Preparou o caminho para quê? Para que quando Jesus viesse, já tivessem ouvido falar acerca do Messias, de uma forma diferente de como, aleluia, glória a Deus, tinha sido pregado lá onde a Bíblia vem dizer, no Velho Testamento. A Bíblia nos diz que para que isso acontecesse, Deus ele enviou à frente de Jesus um mensageiro
Mas a Bíblia vem relatar que João Batista e Jesus, eles tinham praticamente quase a mesma idade, porque quando Maria recebeu a visita do anjo, a Bíblia nos diz que o anjo disse para Maria que Isabel, a sua parenta, estava já de 6 meses. E nós vamos ver que, apesar deles terem praticamente uma idade quase parecida, o ministério de João Batista começou antes, porque João Batista precisava anunciar o reino de Deus, precisava anunciar Jesus. E a Bíblia nos diz que Isaías, um dos profetas lá do Velho Testamento, profetizou acerca da vinda do mensageiro. E diz assim, o capítulo onde nós começamos a ler, versículo 2 diz: conforme está escrito na profecia de Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro. Ele preparará o teu caminho. Glória a Jesus. Aí a Bíblia diz: voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. A Bíblia vem dizer que Batista, ele veio preparar o caminho para Jesus. Você vai encontrar essa palavra lá no livro de Isaías, capítulo 40, lá no verso de número 3, que é uma confirmação, porque Deus, ele não faz nada sem antes avisar aos seus. A Bíblia nos diz que Deus, ele não faz nada sem antes revelar. E Deus, ele revelou através dos profetas a vinda do Messias. Mas aí quando a Bíblia nos diz que Deus, ele revelou através de Isaías, através de Miqueias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e de outros profetas, a Bíblia relata que também ali Isaías declarou que viria à frente de Jesus um mensageiro. E é sobre isso também que Deus, ele quer falar comigo e contigo na noite de hoje. O mensageiro é alguém que leva a mensagem, é alguém que leva uma informação, é alguém que leva uma informação. Hoje nós temos vários meios de comunicação. Nós temos principalmente a internet, que é o meio de comunicação mais rápido, mais ágil, onde nós podemos dar notícia, receber notícia, verificar notícia. Mas naquele tempo existia-se mensageiros, depois disso os pombos correios, e as coisas foram se modernizando. E no reino de Deus não é diferente. O reino de Deus, ele não muda, porque a sua palavra é eterna. E a Bíblia nos diz que Deus, então, enviou um mensageiro para anunciar a primeira vinda do Messias. E o que Deus está querendo dizer comigo e contigo é: os tempos podem terem mudado, as coisas hoje podem ter mudado. Antes, para se mandar uma mensagem para alguém, se pagava, a pessoa saía de um determinado local para outro, para entregar uma informação, e muitas das vezes aquela informação demorava para chegar. Hoje, através do WhatsApp, através do Message, através do Instagram, do Face, você consegue se comunicar com as pessoas. Através do YouTube, você consegue ver as notícias, você consegue ver o que está se passando no mundo através dos telejornais. Mas o que Deus vai dizer para mim e para você na noite de hoje é que Ele continua precisando de mensageiros, assim como João Batista. Porque a palavra dele não muda, a palavra dele é imutável, ele é imutável. Ele é um Deus que a sua palavra dura e permanece para sempre. Os tempos podem ter mudado, mas o Senhor continua sendo o mesmo. E Ele continua querendo enviar mensageiros à frente de Jesus. Como assim? Você pode estar se perguntando: como assim eu vou na frente de Jesus? No sentido figurado. A Bíblia nos diz que João Batista, ele veio para anunciar. Ele veio na frente, ele veio para preparar o caminho. E a Bíblia vem dizer que Deus, então, cumpre o que prometeu. O que está escrito lá no livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 3. Que Deus enviaria um mensageiro para preparar o caminho. Caminhos de veredas da justiça. Ou seja, caminhos retos. E quando o Senhor falou ao meu coração, me deu essa palavra, Deus me disse assim: tenho eu buscado mensageiros. Mensageiros assim como João Batista. Mensageiros da última hora para pregar a minha palavra. Pessoas dispostas como João Batista, cheio do Espírito Santo, para fazer a obra. A Bíblia nos diz
que aquela pessoa que é contratado para levar uma mensagem, para entregar algo, quando você compra uma mercadoria, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem vai entregar não escolhe o que é que vai entregar, escolhe o que você comprou, não é verdade? Pois é, o profeta também, ele não escolhe o que vai falar. É Deus quem direciona. É Deus quem diz, olha, hoje é sobre isso, amanhã é sobre aquilo. Porque Deus, ele sabe o que eu e você precisamos ouvir. E o mensageiro, ele não escolhe a mensagem, ele não escolhe para quem ele vai dar a mensagem. Ele não escolhe o endereço onde aquela mensagem vai chegar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E muitas das vezes, as coisas acontecem em momentos difíceis. A Bíblia nos diz que assim surgiu João, versículo 4, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Quando eu li essa palavra que diz assim, assim surgiu João Batista batizando no deserto. Isso muito falou meu coração, por quê? Porque o mensageiro, muitas das vezes ele vai surgir no deserto. Para você entregar uma mensagem da parte de Deus, para você fazer aquilo que Deus está mandando, a Bíblia vem dizer que João Batista, ele vivia no deserto. Ele vivia às margens do rio Jordão. E muitas das vezes você e eu nos questionamos. Por que tanto deserto? Por que tanta prova? Por quê? Porque é nesse deserto que você vai surgir. É no deserto que vai surgir o quê? Um mensageiro de Cristo. É no deserto que vai surgir aquele que Deus quer enviar adiante dele. Por quê? Porque assim como João Batista anunciou o reino dos céus da primeira vinda, Deus está chamando mensageiros para anunciar a segunda vinda, porque o reino dos céus está perto. E a Bíblia vem dizer, glorificado seja o nome do Senhor Jesus, que João Batista ali surgiu no deserto. Esse deserto faz você surgir como? Clamando. É no clamor, é na oração. Nós vamos perceber que João Batista poderia ter surgido em qualquer cenário. Ele poderia ter surgido em Jerusalém, poderia ter surgido em Caná da Galileia, mas a Bíblia diz que ele surgiu aonde? No deserto. E quem sabe você está se perguntando, como assim? O que Deus está querendo falar? Quem sabe esse deserto aí é o cenário favorável para você surgir. Surgir em alguma determinada área da sua vida, surgir em alguma determinada situação. A Bíblia nos diz que João Batista surgiu no deserto, batizando. E pode até parecer que foi do nada, pode até parecer que foi de uma hora para outra, mas não foi. A Bíblia nos diz que João Batista começou a preparar o caminho de Jesus. E nós vamos entender que o mensageiro, ele faz a vontade daquele que o enviou, a vontade do seu Pai. E quando eu li essa palavra, a Bíblia vem dizer que vinha sobre João Batista pessoas da Judéia e de toda a vizinhança. E muitas das vezes nós estamos no deserto, estamos surgindo ainda, mas aparecem pessoas para que nós possamos ajudar, para que nós possamos interceder. A Bíblia diz que João Batista, ele estava batizando quando tinha surgido no deserto. E quem sabe, muitas das vezes a gente tem esperado o tempo oportuno. Quando as coisas melhorar eu faço, quando as coisas melhorar eu ajudo. Mas João Batista estava no deserto ajudando pessoas a se voltarem para Deus. E Deus vem dizer, é nesse deserto aí que eu faço você surgir. É nesse deserto que eu faço com que as coisas sobressaiam. O ministério de João Batista apareceu foi no deserto. Quem sabe você tem uma situação aí que parece que está no deserto, parece que não vai florescer, parece que está árido o tempo todo. Mas é nesse deserto que Deus vai te fazer surgir, com um lindo testemunho para contar. Porque a Bíblia vem dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o povo ia até João Batista e chegava lá, confessava os seus pecados, eram batizados por ele no rio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Jordão. No versículo 6, algo muito me chama a atenção essa palavra. E eu sempre perguntava ao Senhor, porque a Bíblia diz que João Batista, ele se vestia de vestes de pelo de camelo e ele comia gafanhotos e se alimentava de mel silvestre e sobre os seus lombos tinha um cinto
um cinto de couro. E para Deus nada é à toa. Tudo tem um propósito. Com Deus nada é à toa. A Bíblia diz que existe um propósito para tudo debaixo do céu. Eclesiastes capítulo de número 3, você conhece essa palavra. Há tempo para todas as coisas. E para todas as coisas existe um propósito. E eu perguntei, meu Deus, qual era o propósito de João Batista se vestir com aquelas vestes de pelo de camelo? Qual era o propósito de João Batista comer gafanhotos? Qual que era o propósito de João Batista usar aquele cinto de couro? Qual era o propósito pelo qual João Batista estava no deserto? Porque o ministério de Batista poderia ter começado em qualquer lugar, poderia ter começado em qualquer situação, mas foi no deserto que a Bíblia vem dizer que João Batista ali surgiu. E Deus me fez ali querer saber um pouco mais, não apenas que João Batista era mensageiro, mas por trás de todo esse contexto existe algo muito importante. A Bíblia nos diz que ele vestia roupas feitas de pelos de camelo. E eu fui me aprofundar mais. E o Espírito Santo me conduziu e foi revelando, foi falando. Antigamente, existiam os animais que eram puros e os animais que eram impuros. E o camelo, ele era tido como impuro. O camelo era tido como um animal que era impuro. Aí eu disse assim, meu Deus, como é que um servo do Senhor, profeta, estava com algo sobre si que era impuro? Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus. Como que alguém que está puro na tua presença, porque a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, lá no livro de Mateus, que João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre, porque ele vinha anunciar a vinda do Messias. Mas como alguém que era puro poderia estar usando algo impuro? E aqui o Espírito Santo ele vai falar grandemente ao meu e ao teu coração. Porque aquela nação estava impura. Aquela nação, embora tivesse numa situação agradável, estava impuro. Aí a Bíblia vem relatar que João Batista ele comia no deserto gafanhoto. Louvado e adorado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz assim: gafanhotos e mel silvestre. E eu fiquei me perguntando por que ele comia gafanhoto. Por que ele usava a capa de camelo, de pele de camelo? E Deus me disse assim: aleluia, glória a Jesus. Aquele povo, aquela nação, precisava se arrepender porque estava impuro. Porque estava como um camelo andando no deserto, sedento por água. E a água estava bem diante deles. E eles não estavam conseguindo enxergar. Porque Deus tinha deixado a palavra acerca da lei de Moisés. Mas eles não estavam conseguindo enxergar. A Bíblia nos diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, se eu não me engano, lá no livro de Joel, que existe 4 tipos de gafanhotos: o migrador, o cortador, o devorador e a locuste. E quando Deus me disse assim, que João Batista comia gafanhotos, Deus estava querendo dizer, sabe o que é para aquele povo? E aquele povo não estava entendendo. É o que tem acontecido nos tempos de hoje. E muita gente não tem entendido o que é que tem acontecido. Porque Deus ele fala através das coisas. E é necessário nós estarmos atentos, porque senão passa despercebido. Quantas vezes eu li essa palavra? Quantas vezes eu reli e eu não tinha visto? O Espírito Santo de Deus me incomodou a querer saber por que João Batista vestia peles de camelo e comia gafanhoto. Sabe por quê? Porque aquele povo estava sendo devorado pelo pecado. Aquele povo estava sendo devorado pela iniquidade, pela transgressão. Aquele povo estava sendo devorado pela locusta, pelo migrador, pelo cortador. Eles mesmos também estavam cortando. Eles mesmos estavam ali impuros. A Bíblia nos diz que João Batista
Ele usava essas coisas, mas era porque ele queria, não. Aí eu me lembro lá de Elias, porque Elias também usava uma pele de carneiro e também usava um cinto. E sabe o que significa cinto de couro? A Bíblia vem dizer que no trono Jesus ele tem um cinto, mas o cinto de Jesus é de ouro. Porque só ele pode usar o cinturão da justiça de ouro. Mas aí Deus, quando ele tem o profeta, ele faz usar algo que é presente aquilo. A Bíblia vem dizer que Oséias, um profeta, casou com uma prostituta. Por quê? Porque era assim que o povo estava, uma verdadeira prostituição. Mas aí a Bíblia vem dizer que o noivo ele vem para que a igreja possa ter salvação, assim como Deus fez o profeta casar com aquela mulher. E Deus disse assim para mim: sabe por que João Batista usava tudo aquilo? Para dizer assim para o povo: olha só a nação corrompida, olha só o povo que está impuro, olha só povo que está imundo. Vem se batizar, porque a mensagem de Batista era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, e batizas, desce as águas. E agora nós entendemos o porquê João Batista usava tudo aquilo. O cinto de couro significa o cinto da justiça. A Bíblia vem dizer que quando Deus levantou a raiz de Jessé, que foi Davi, a Bíblia diz que o Espírito de Deus estava sobre Davi, e Davi foi ungido para pregar e para liderar com justiça. Porque para liderar tem que ter justiça. A Bíblia vem dizer que Samuel, também lá no templo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que ele ali foi dito como profeta, ele também veio ser sacerdote e juiz, porque ele era um homem justo diante do Senhor. Aí a Bíblia vem falar mais ainda de Jó, que era um homem justo. Sabe o que Deus estava querendo dizer com as vestes do profeta? Oh, aleluia! Que a nação estava imunda, que a nação estava impura, porque naquela época o camelo era tido como impuro. A Bíblia vem dizer assim, versículo 6: João vestia roupas feitas de pelos de camelo e comia gafanhotos. Eu disse assim: meu Deus, esse homem não comia à toa, esse homem não estava vestido com aquilo à toa. Por quê? Aí lá no tempo de Elias, para confirmar, a Bíblia vem dizer que o povo estava cocheando entre dois pensamentos: se era Deus ou se eram os deuses de Jezabel. Aí a Bíblia vem dizer que surge um profeta com a mesma veste, com o mesmo ali, a mesma capa de pele de camelo, porque a nação estava impura. E o que nós vamos entender com isso? Que Deus ele fala de diversas formas. E é necessário nós pedirmos a orientação, é necessário nós buscarmos do trono a revelação, para que nós venhamos a entender o que Deus está querendo falar. Aquele povo daquela época não entendeu que João Batista estava vestido com aquelas coisas, não era porque ele queria. A Bíblia vem dizer que Isaías, oh aleluia, andou nu. Teve um profeta que andou nu. Por quê? Porque a nação estava despida do quê? Das vestes espirituais, estava com a sua vergonha à mostra, assim como Adão e Eva quando pecou lá no Éden. Nada é à toa. E Deus vem dizer para mim e para você na noite de hoje que Ele tem chamado os verdadeiros João Batista. Para quê? Para fazer a vontade de Deus. João Batista estava comendo gafanhoto, para que aquela nação pudesse despertar, para que aquela nação pudesse se perguntar: por que esse cara vive no deserto? Por que ele veste essas roupas? Por que ele usa aquele cinto nos lombos? Por que ele come gafanhoto? Tinha um porquê. Por que essas coisas estão acontecendo? Tem um porquê. E do mesmo jeito que aconteceu no passado, Deus ele sempre cria uma estratégia, uma situação para fazer o povo se voltar para Ele. A Bíblia diz que naquele tempo Deus enviou o mensageiro à frente de Jesus. E a Bíblia diz que a mensagem de Batista era para que o povo se arrependesse, se convertesse dos maus caminhos e se batizasse. Tinha um porquê. Tinha um porquê de João Batista vestir aquelas roupas. E o que Deus quer falar comigo e contigo
hoje é. Tudo tem um porquê. Muitas das vezes nós olhamos as coisas muito por cima, muito superficial. E é necessário ter a sensibilidade para entender o que Deus está querendo mostrar, o que Deus está querendo falar, porque Ele fala, Ele revela. Deus estava querendo dizer para aquela nação algo com as vestes daquele profeta. E aquele profeta, embora parecesse que aquela pele de camelo fosse para a noite, quando viesse o frio, servia. Mas a total finalidade daquela vestimenta não era por causa do frio. Por quê? Porque João Batista poderia carregar o manto. João Batista poderia carregar ali algo para amar uma tendazinha lá no meio do deserto. Mas nós vamos ver que a principal finalidade, o que Deus queria falar com o povo era isso. Por quê? Porque a Bíblia diz que a mensagem de João Batista era essa. Porque cada profeta é de acordo à época. É de acordo com como o povo está, como a nação está, se a nação está obstinada, se a nação está rebelde. É de acordo com como está a nação. Deus envia o profeta e o profeta tem que falar aquilo que Deus manda. Por quê? Porque é mensageiro. Não fala o que quer, não entrega onde quer. Vai aonde Deus mandar. E a Bíblia nos diz que a mensagem do Batista era essa: arrependei-vos. Então, se arrependei-vos por quê? Porque estava impuro. Porque se tivesse puro, Deus não estava mandando se arrepender. Mas aí, para confirmar, Deus diz assim: olha, Batista, usa uma roupa de pele de camelo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque a pele de camelo é algo que nos dias de hoje é tido como impuro. Então, quem via o profeta, pensava assim: olha ali, diz que é profeta, mas está com a roupa impura. Mas não tentava ver por trás daquilo ali qual era o significado. E Deus vem dizer para mim e para você: nem sempre aquilo que você está vendo é o que verdadeiramente é. Por quê? Porque o profeta era um homem de Deus. Mas por ele estar com aquelas vestes, quem sabe tinha alguém que poderia até criticar. Por quê? Porque era tido como impuro. O que Deus está querendo falar comigo e contigo é que aquilo que a gente vê aqui na nossa frente, né? Eu tô vendo aqui um copo com água. É um copo com água? É. Aqui nessa água, eu não tô vendo nada aqui olhando. Mas ela tem as propriedades. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vem dizer que tudo aquilo tinha um significado. O cinto significa o cinturão da justiça. Ele iria ter que caminhar na justiça. Ele ia ter que falar com justiça. A Bíblia vem dizer que ele comia gafanhotos. Por quê? Porque lá no livro de Joel vem falar um pouco sobre gafanhoto. O devorador, o cortador, o migrador. Coisas que devoram, coisas que destroem, coisas que faz com que sejam ali destroçados, destruídos. Você já viu um cupim comendo uma madeira? Você já viu uma lagarta comendo uma folha? Não. No mundo espiritual é mais ou menos assim. Tem lugares que existem casas que parece que tudo quebra, né? Compra uma coisa, daqui a pouco na mesma hora que comprou já quebrou, porque isso é espírito do devorador. Devora as coisas que tem. E a Bíblia fala sobre isso. Então a Bíblia estava querendo relatar o quê? Que aquele povo estava se autodestruindo. Que aquele povo estava sendo devorado pelos migradores, pelos cortadores, pelo pecado, pela luxúria, pelas coisas que vinham acontecendo naquela época. Mas a Bíblia vem dizer que aquele povo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, os fariseus não identificaram isso. E não reconheceram o ministério de Batista. Porque Batista andava onde? No deserto. Batista clamava onde? No deserto. E Deus vem dizer para você na noite de hoje: é nesse deserto que você vai surgir. Surgir com um lindo testemunho. Surgir com uma palavra de ânimo. É nesse deserto que Deus ele quer te usar. Sim. Não espera chegar simplesmente lá no campo florido, não. Porque Batista, ele andava no deserto. O homem comia gafanhoto, vivia no relento, mas dava testemunho. Por
porque estava cheio do Espírito Santo. E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, o nosso cenário, a nossa volta não importa. O que importa é do lado de dentro. É que o lado de dentro está florindo. Por isso eu quero glorificar por essa palavra. Porque o Senhor falou grandemente ao meu coração. A Bíblia nos diz que vinha muita gente procurar o Batista para se converter, para se batizar. E a Bíblia vem relatar que ele dizia assim: eu batizo vocês com água, mas vem aí aquele que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos pés, e ele batizará vocês com o Espírito Santo. E Deus, ele quer que nós venhamos a ser esses mensageiros. Assim como João Batista, que a Bíblia nos diz que obedeceu a voz de Deus e cumpriu os mandamentos. E nos dias de hoje não tem sido diferente como nos dias do Batista. Deus está chamando pessoas para clamar no deserto. Que deserto é este mundo? Este mundo é um deserto. O que é que tem aí? Se nós olharmos, é um deserto. Por isso eu quero agradecer ao Senhor. Porque Deus, ele nos tira desse deserto para nos tornarmos mensageiros da sua palavra, assim como o Batista era. Eu quero agradecer ao Senhor por essa revelação, porque Deus falou grandemente ao meu coração. E eu tenho certeza que Deus é o Deus que ele quer mostrar algo para ti. Se Deus ele veio com essa palavra é porque tem algo que você possa estar passando, que você possa estar olhando e você possa estar pensando que é uma coisa e é outra. Como assim? Aquele povo olhava para aquelas vestes e achava que era só uma pele de camelo e pronto. Mas tinha um significado. Por trás dessa situação aí que você está vivendo, tem um significado, tem um propósito, tem um motivo. Tinha um propósito do Batista estar vestindo tudo aquilo. Deus queria revelar para aquela nação que o povo estava impuro, que o povo estava sendo devorado, que o povo estava sendo tragado, que o povo estava sendo consumido pelo pecado. E que precisava se arrepender e se voltar para Deus. Existe um motivo, eu não sei qual é. Peça uma direção para que Deus te mostre, para que você não veja só por cima, mas para que você e também eu venhamos a entender o que o Espírito Santo está querendo falar. Porque a Bíblia vem dizer que Deus ele é um mistério revelado, e ele quer se revelar para mim e para você. Ele se revelou para quem? Para Batista. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pai Santo, querido e amado, graças te damos pelo teu amor. Graças te damos porque o Senhor quer fazer de nós mensageiros, assim como fez também o Batista. Queremos, meu Deus, te agradecer porque sabemos que no teu reino, Senhor, contigo nada é à toa, tudo tem um propósito, tudo tem um porquê e um motivo. Meu Deus, nós pedimos se há, meu Deus, alguma venda nos nossos olhos, alguma escama, alguma trave, vai removendo, vai tirando. Coloca, meu Deus, o teu colírio santo nos nossos olhos para que nós possamos a contemplar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para revelar. Deus, o Senhor estava querendo revelar para aquela nação que aquele povo precisava se arrepender, que aquele povo precisava te buscar, que aquele povo precisava, meu Deus, deixar de ser impuro para ser puro. Que aquele povo precisava deixar de vestir a capa da impureza para vestir a capa do manto de glória de Cristo. Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Ti. Por isso Deus fala, o nosso coração testifica, Deus. É o Senhor quem mostra, é o Senhor quem revela, é o Senhor quem faz. Queremos, meu Deus, ser grato porque o Senhor é o Deus que nos chama para anunciar o Teu reino. E quão, meu Deus, honra é poder, Deus, declarar, Deus, as coisas, meu Pai, das Tuas maravilhas. A Tua palavra vem dizer, Deus, num livro de Salmos, que grandes são os Teus feitos, que nós não podemos nem contar, Deus. Nós não podemos nem, Deus, descrever. Tamanhas são as grandiosidades que o Senhor tem feito. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero profetizar, Deus, mensageiros da última hora. Quero declarar, meu Deus, que nós, Senhor, somos os mensageiros da boca do Senhor aqui na terra. Por isso, usa-nos com poder e autoridade, assim como o Senhor usava o Batista. E a Tua palavra vem dizer, Deus, que ele era mensageiro. E mensageiro não fala aquilo que quer, mas fala aquilo que o Senhor ordena. Por isso, Deus nos dá autoridade, capacidade, Deus, e sabedoria para discernir e para entender e compreender aquilo que o Senhor quer falar e aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Mostra-nos, Deus, aquilo que de fato o Senhor quer revelar. Não aquilo, Deus, que nossos olhos de ser humano estão enxergando, mas aquilo que o Senhor, Deus, quer nos mostrar. É o nosso pedido, Deus, para hoje. Muito obrigada pela Tua fidelidade e pelo Teu amor. Alcança, meu Deus, cada pessoa, Senhor, que está ouvindo, Pai, este vídeo. Que a Tua palavra, meu Deus, possa entrar e penetrar no coração e fazer morada.
Espírito Santo de Deus, guarda, Senhor. Vai repreendendo, Pai, todo espírito, Deus, do medo, do pânico, do pavor. Meu Deus, se há alguém doente assistindo, que o Senhor possa trazer a cura. Se há, meu Deus, alguém enfermo, que o Senhor, meu Pai, possa libertar desta enfermidade. Meu Deus, eu não sei a necessidade dos teus servos. Eu não sei das batalhas, das lutas diárias, mas o Senhor tem contemplado. A tua palavra diz que o Senhor está sentado no sublime trono. E que do céu o Senhor tudo contempla. Por isso, Deus, contempla esta vida. Contempla, Deus, esta família. Contempla, Deus, o psicológico, o emocional. Contempla, meu Pai, o sentimental, o ministerial, o financeiro. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que todo aquele que estiver desempregado, que o Senhor possa abrir uma porta. Que todo aquele, meu Pai, que precisar de uma restauração no casamento, na saúde, que o Senhor venha restaurar. Todo aquele que precisar de uma restituição, que o Senhor venha restituir. Todo aquele, meu Pai, que precisar de calma, que o Senhor venha trazer a tua calma, a tua paz que excede todo o entendimento e conhecimento. Oh Deus, nós só temos a Ti. Por isso nós bendizemos e louvamos ao Teu nome. Declarando, meu Deus, porque a Tua palavra vem dizer que tudo que tem vida, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Nós viemos, meu Deus, louvar mais uma vez. Viemos, meu Deus, agradecer mais uma vez. Viemos declarar que a nossa casa, a nossa vida é do Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar grandemente. Que você fique na paz. Compartilhe o vídeo com alguém para que a palavra de Deus possa chegar ao coração, possa chegar a lares. E para que o Senhor venha ali acalmar, venha fazer a obra. Tem sempre alguém precisando ouvir a palavra do Senhor. Por isso, o Senhor conta contigo para que você compartilhe. Em nome do Senhor Jesus. Enquanto eu estou aqui pregando, você me ajuda a evangelizar. Eu não posso alcançar a sua rede de amigos, porque são seus amigos. Eu não posso alcançar a sua família, porque é sua família. Por isso Deus me orientou a fazer o canal. Por quê? Porque eu mandava para os meus amigos. Mas era limitado, era só as pessoas dos meus contatos. Mas aqui pelo YouTube é diferente. Deixa o teu joinha, deixa a tua curtida. Se você ainda não personalizou, vai lá no sininho e clica. Por quê? Porque se você não clica no sininho na opção todas, você não vai receber todos os vídeos. É necessário você configurar. É como se fosse uma configuração do celular. Você já se inscreveu, clicou no botão inscrever-se, imediatamente vai aparecer uma janelinha com o sino. Aí você clica lá no nome todas. E assim você vai receber. Que Deus possa te abençoar, te guardar, te proteger. Fica com essa palavra direto do trono, o livro de Marcos, capítulo de número 1, que vem falar que nós somos mensageiros de Cristo, chamados para anunciar o evangelho do Senhor Jesus. E Ele quer nos usar. Por isso lembre-se sempre que Deus, Ele tem um caminho de veredas da justiça, para que eu e você venhamos a declarar. A Bíblia vem dizer que o Batista, ele veio para anunciar, conforme está escrito: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor, faça as veredas retas. Ou seja, veredas retas para que o povo de Deus passe e para que Jesus venha e encontre uma noiva coberta, selada, escondida para o grande dia. Que Deus te abençoe, fique na paz.